Querida Igreja de Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? É uma alegria muito grande poder estar convosco nesta noite, aqui poder abraçar os irmãos, rever o querido amigo pastor Antônio José, sua família, e também cultuar a Deus convosco, adorar aquele que vive e que reina para todos sempre. Quero convidá-los para, neste momento, abrirmos as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 9, e vejamos o que diz o versículo de número 38. Queria pedir um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza. Mateus, capítulo de número 9, e versículo de número 28. Os que acharam dizem amém. Muito bem. A palavra de Deus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos irmãos, reunidos nesta noite, aqueles que nos ouvem de mais longe, nós acabamos de ler um texto sagrado, que são de palavras ditas pelo Senhor Jesus. Aqui está um pedido de oração de Jesus aos seus discípulos. Nós que servimos ao Senhor na igreja, estamos habituados com essa questão de pedidos de oração. Quando alguma situação se forma, alguma necessidade se apresenta, nós costumamos nos dirigir aos irmãos e pedirmos orações. Às vezes os pedidos são por necessidades graves, outras por necessidades gravíssimas. E na maioria das vezes nós pedimos oração por aquilo que nos toca. Não sei se os irmãos já notaram, mas nós costumamos pedir oração por aquilo que está ligado a nós, né? E quando é ligado a outras pessoas, já é atendendo o pedido de alguém. E nós não esquecemos quando as necessidades estão ligadas a nós mesmos. E agora nós encontramos Jesus fazendo um pedido de oração. E o pedido de oração de Jesus, ele tem foco no reino de Deus. É um pedido de oração, e vocês verão ao longo da mensagem, que Jesus se utiliza para nos envolver em um processo. Eu não sei se você já percebeu, todas as vezes que você ora intensamente por algo, todas as vezes que você ora intensamente por algo, você costuma se envolver tanto nisto, que você corre um gravíssimo risco de se tornar a resposta de sua própria oração. Coloque sua cabeça para pensar sobre isso. Imagine só que você vê uma necessidade em determinada localidade, digamos, uma família que está carente, e você passa a orar por aquela família, e apresentar diante de Deus, e colocá-la diante do Senhor, e vai pontuando diante de Deus, e vai falando, daí a pouco você já está comovido, daí a pouco você passa a orar já com choro, e vai intensificando a sua oração. É possível que quando você se levantar da oração, você vá até aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas emoções, Ele sabe do que nós fomos feitos, porque Ele mesmo nos fez. E Ele sabe que a oração é algo que move a nossa mente, o nosso sentimento, e que pode mover as nossas ações também. Pensando nisto que eu estou falando agora, que quando nós nos envolvemos intensamente em oração por algo, corremos o risco de nos tornar a resposta de nossa própria oração, que eu gostaria de olhar mais para esse texto e perceber por que Jesus convoca os discípulos para uma oração
e faz um pedido de oração usando uma palavra-chave. Talvez você já tenha lido isso aqui várias vezes e não tenha parado para pensar um pouco sobre este primeiro verbo utilizado neste versículo, quando ele diz rogai. Ele não diz apenas ore, ele não diz apenas peça, ele diz rogai. Olhe para o texto, rogai. Esse verbo utilizado no Novo Testamento é uma expressão grega que equivale a uma súplica intensa. E todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento esse verbo rogar, você pode já entender, com todas as letras, que se trata de um pedido tão necessário que não deve deixar de ser atendido. Então Jesus está dizendo assim, rogai. Quando ele usa a expressão rogai, que vem lá da sua fala, do seu cotidiano, mas que foi traduzido para o grego para dar intenção, para dar o real sentido. O escritor Mateus, ele usa a expressão chave, ele diz, ele escreve rogar. Ele utiliza um verbo que ele escuta lá Jesus falando em aramaico, mas quando ele escreve em grego, ele diz, eu vou usar esse verbo aqui, porque esse verbo vai traduzir o que Jesus está falando. Jesus está pedindo algo necessário, Jesus está fazendo menção de algo que não pode deixar de ser atendido. E agora eu vou reler o versículo para você entender o que Jesus está falando. Ele diz, rogai, peçam, supliquem, orem intensamente, e façam isto dizendo, Deus, mande ceifeiros para a sua seara. Algumas vezes nós oramos de forma distraída. Algumas vezes nós oramos assim, parece que só para cumprir o tempo da oração. Quantas vezes nós fazemos a oração da pressa? Você sabe o que é a oração da pressa, né? A oração da pressa é aquela oração que você acorda tarde, aí só faz dizer, Jesus, obrigado pela noite, entra na roupa e vai para o trabalho. É a oração da pressa. Aí também tem a oração da fome. É aquela oração que você se depara com um prato de comida e olha para ele e diz, Jesus, tu és uma joia, abençoa essa boia, e já come. E tem a oração do sono, aquela que você gastou todas as energias do dia, fazendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e depois que gastou todas as suas energias, se arrasta para a cama e diz, Jesus, eu te agradeço pelo dia, e puf. Essa é a oração do sono. Eu pergunto a você, em alguma dessas orações existe rogo? Não. Em alguma dessas orações há intensidade? Não. Jesus, portanto, não está falando de oração de pressa, nem de fome, nem de sono. Ele está falando de comparecer diante de Deus e levar a sério a necessidade desse pedido. Vão lá, falem com Deus, gastem tempo com Ele, apresentem essa necessidade, orem a Ele dizendo, Senhor, mande. Interessante é que esse verbo mandar, ele vem recheado de outra gravidade. É uma palavra grega chamada ekbalo, e ekbalo significa expulsar, botar para fora na força. Se não for por bem, vai por mal. Você vai. Não é assim, por gentileza, deseja sair? Não, mas você vai sair. Ele está dizendo, Senhor, compareça diante de Deus, dizendo, Senhor, empurre esse povo para a seara. Mande esse povo para a seara. Jogue este povo no campo. E ele dá os motivos de fazer isto. Agora nós vamos olhar o resto do texto para poder enxergar por que Jesus falou desse jeito. Antes desse versículo, o texto diz que Jesus, dirigindo-se aos discípulos, veja só que ele está, aqui é um relato, Mateus, ele faz um relato de um apanhado de coisas que Jesus vinha fazendo. Eu vou relatar para vocês uma por uma. Mateus faz um resumo do ministério de Jesus até então. E depois que ele resume,
ele fala ao discípulo, ele se dirige aos discípulos, ele registra a expressão de Jesus dirigindo-se aos discípulos, e diz assim: olha, realmente a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. Observe que Mateus registra um apanhado de coisas realizadas, de procedimentos, de ações realizadas por Jesus. Aí depois de fazer esse relato, ele diz: e Jesus se dirigiu aos discípulos. O tratamento de Jesus aqui é com quem já é convertido, é com quem já recebeu a convocação e aceitou, é com quem já recebeu o chamado de Deus e atentou. Portanto, isso se refere a nós. Nós estamos na mesma categoria, você faz parte do mesmo grupo, você está identificado com a mesma realidade, então isso se dirige a nós. Isso fala para nós quando ele diz assim: e disse aos discípulos. Então você podia dizer assim: isso é comigo? Repita, por favor: isso é comigo? Você pode então dizer: isto é comigo? Jesus, ele mostra, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Será que isso não lhe incomoda? Será que isso não lhe toca? Termos uma tarefa tão grande, uma área de trabalho tão gigante, e reconhecermos que são tão poucos trabalhando. Aí Jesus arruma a solução e diz: ore, mas não ore de qualquer maneira, ore intensamente. Coloque diante de Deus essa realidade e peça: Senhor, joga pesado conosco mesmo, nos manda, nos empurre, nos coloque para fora com força, nos faz participar deste processo. Dito isto, agora eu quero olhar com vocês, porque toda essa conversa aconteceu. Eu quero que vocês olhem para o texto quando diz o versículo 35. Olha o versículo 35 quando diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Veja só o que é que está colocado aqui. Mateus diz que Jesus percorria. O termo utilizado por ele, percorria, no original significa que ele fazia um percurso acompanhado. Não era uma ação individual dele. Ele percorria todas as cidades e aldeias. Quando você menciona cidades e aldeias, você está se referindo, quando Mateus menciona, ele está se referindo a cidades a locais mais organizados e locais menos organizados. Ele está se referindo a localidades mais populosas e localidades menos populosas. Portanto, Jesus está com foco, está com o seu olhar em lugares que tem mais gente, mas ele não despreza os lugares que tem menos gente. Estava observando o pastor Antônio José falando aqui sobre algumas pessoas que se esquecem de atender a determinados segmentos. Jesus, ele olha para todos os segmentos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vendo hoje igrejas, entre aspas, digo assim, se instalarem em localidades que lhes são muito mais, são igrejas muito mais afeiçoadas até de determinadas populações do que a outras. Como que a alma de alguém fosse menos valorosa do que a alma de outro. Como que alguém tivesse maior importância do que outras pessoas. Eu sou pastor numa cidade que tem vários distritos. E se você for lá e observar e andar, isso acontece em várias cidades. Andar pelo centro da cidade, existe uma disputa pela abertura de denominações no centro da cidade. Mas dos distritos, ninguém vai. Você não vê se instalando igrejas lá. E ao chegar, pastor Antônio José, nessa cidade, nós tínhamos ali a sede mais 7 congregações,
E eu observei que algumas comunidades não tinham igreja, de qualidade nenhuma. Até mesmo os templos católicos, que se abrem a cada 6 meses. Eu disse, esse povo tem alma também. Esse povo também precisa ouvir evangelho. E nós hoje somos 13 congregações instaladas. Abrimos onde não tinha ninguém. Fomos onde não tinha templo. Mas o povo tem alma. Jesus, ele percorria cidades e aldeias. Ele ia aos lugares mais populosos e os lugares menos populosos. Onde há grande infraestrutura, onde há urbanização, onde não há urbanização, ele ia também. E por que Jesus ia a estes lugares? Porque ele ia levar evangelho a essas pessoas. E você pode perceber aqui que Mateus registra que Jesus atende a necessidade dos perdidos, fazendo 3 tipos de procedimentos. Primeiro, ele ensinava. Segundo, ele pregava. Terceiro, ele curava. E eu queria que você repetisse essas palavras para ir arrumando na sua cabeça. Diga, ensinar, pregar e curar. Jesus, ele levou o evangelho para esse povo através de ensino, pregação e cura. E ele faz isso atendendo a necessidade que está no próximo versículo. O próximo versículo mostra que ele, vendo a multidão, teve grande compaixão, porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Observe aí nesse texto o motivo porque Jesus levou o evangelho nessas 3 modalidades, ou nessas 3 expressões, foi para atender essas necessidades. Ele percebia, a palavra aí, e vendo a multidão, é uma expressão que significa e percebendo. Quantos de nós não estamos percebendo nada? O que é que você está percebendo? Que o país está numa situação em pavor, em protestos, em disputa. O que é que você está enxergando? Você está enxergando um governo que sai, um governo que entra? O que é que você enxerga mais? Você enxerga uma disputa política, ideológica? Pois eu quero lhe dizer que você, como cristão, precisa enxergar mais. Você precisa enxergar um povo que está caminhando a passos largos para o inferno. Uma população que está errante, desgarrada como ovelha que não tem pastor. E se você tiver a oportunidade de observar as expressões gregas para esse texto, quando diz errantes e desgarrados como ovelhas que não têm pastor, o entendimento é de ovelhas que foram atacadas, feridas, estão sangrando e não tem mais condições de se voltar para o seu local de origem, para o seu aprisco, para o seu curral. Jesus, ele olha para a população e enxerga a população ferida. Jesus enxerga o mundo enfermo. Jesus enxerga pessoas à beira da morte. Jesus enxerga pessoas acometidas e feridas e atacadas e destruídas pelo pecado. E eu pergunto, o que você está enxergando? Há um versículo no livro das Lamentações de Jeremias que diz assim: o meu olho move a minha alma. Parece traduzir o entendimento de um dizer popular que diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Mas Lamentações diz: o meu olho move a minha alma. O que é que está movendo a sua alma? Sabe o que vai mover a sua alma? Aquilo que você vê. E se você não consegue enxergar? E se você olha para todos os lados e a sua visão é apenas uma visão humana, materialista, temporária, e não enxerga a questão da eternidade destas pessoas? Jesus as vê desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus vê, dentro dele ocorre algo que o texto chama de compaixão. Diz, ele teve grande compaixão. Você sabe de onde vem a palavra compaixão? A palavra compaixão vem de uma expressão que o texto do grego significa entranhas. Aí você deve dizer, o que é que tem a ver entranha com compaixão? Eu vou te falar. Quando você olha para algo
deprimente, uma situação crítica, algo escandaloso, algo terrível, algo deplorável, e aquilo mexe, dá uma reação dentro de você, mexe. Já aconteceu isso com você? Você, por exemplo, vê uma pessoa jogada em situação crítica, morre, não morre, uma situação deplorável, um acidente, alguma coisa que é um estado de realmente deplorável, e aquilo mexe com você por dentro, dá uma reação interna dentro de você, e isso promove uma reação sua. O nome disso é compaixão. Pois quando Jesus olhou para a situação, ele enxergou, ele percebeu a realidade espiritual daquelas pessoas, ele foi movido de compaixão. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você foi movido de compaixão? Qual foi a última vez que fez você sair da normalidade, fazer um esforço, tomar uma atitude, agir de alguma maneira relevante? Olha só o que é que diz o texto sagrado. Vamos começar de novo, para ver se agora a gente, juntando as peças, compreende. E percorria Jesus as cidades e todas as cidades e aldeias. Isto é, ele ia fazendo um percurso, andando, olhando, observando o quê? Cidades e aldeias, lugares com mais gente, lugar com menos gente, lugar estruturado, lugar desestruturado, lugar urbanizado, lugar sem urbanização, todo lugar. Percorria todos os lugares. O que é que ele fazia? Nesses lugares ele ensinava, ele pregava e ele curava. Aleluia. Jesus, ele entendeu que a situação deplorável do povo, que ele havia enxergado e que fez ele ser movido de compaixão, fez com que ele tomasse 3 atitudes sanadoras. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Vamos olhar como é que Jesus faz isso? Jesus, ele ensinava por compaixão. Como é que é, pastor, que ele ensinava por compaixão? Ele viu o povo enganado, ele viu o povo ignorante a respeito das coisas de Deus, das verdades espirituais e de tudo aquilo que eles precisavam tomar conhecimento para acertar o caminho, e Jesus ensinava. Jesus se sentava na relva e ensinava. Jesus entrava no barco e ensinava. Jesus entrava na sinagoga e ensinava. Jesus subia a montanha e ensinava. Se afastava em um barco da praia para continuar ensinando. Aleluia. Mas por que ele fazia isso? Bem, era a sua missão. A palavra aqui é didasco. Ele ensinar, didasco significa a palavra que deu origem à palavra didática. E quando Jesus ele estabelece a prática do didasco, a didascalia, ele está fazendo o seguinte: é um tipo de ensino que é algo com tanta atenção, que é algo com tanta dedicação, que a impressão que se tem daquele que ensina assim é que ele está falando só para uma pessoa. Tamanha é a atenção. Jesus ensinava com tanta dedicação, de forma tão pontual e ao mesmo tempo tão esclarecedora, que a impressão que se dava é que quando ele falava para a multidão, ele estava falando para a alma individualmente de cada pessoa. Quando você lê o Sermão do Monte, parece que Jesus está falando para as pessoas individualmente, e ele está falando para uma multidão. O que é isso? Didasco. Jesus é o mestre da didática. Jesus é o mestre do ensino. E por que ele é assim? Porque estava dito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e versículo de número 11: ele, pelo seu conhecimento, trará salvação para muita gente. Está profetizado a seu respeito em Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos lá, maravilhoso. As suas obras são maravilhosas. Conselheiro, as suas palavras são palavras de conselheiro. O seu poder, Deus forte. Sua existência, Pai da eternidade. Seu reino, Príncipe da paz. Observe bem que havia uma profecia para as palavras de Jesus. Onde Jesus chega e abre a boca, o ensino parece que é uma transpiração. Glória a Deus. Jesus está falando aqui, daqui a pouco uma multidão. Jesus está falando daqui, daqui a pouco o pessoal enche a casa. Jesus está falando daqui, daqui a pouco vem alguém para lhe prender.
Aí os soldados chegam para ali prender e para ouvir, fica assim, ó. Aí vai embora. Aí quem mandou os soldados prender Jesus disse: e aí trouxeram o homem? Não, nunca homem algum falou como aquele homem. Aleluia. Era ele ensinando. Oh, glória a Deus. Mas ele não apenas ensinava, ele também pregava. E tem diferença, pastor? Tem. O ensino é assim, ele é dosado, ele é sistematizado. O ensino é como um orvalho que cai e vai molhando devagar. E a pregação é uma declaração. Nem precisa de tempo, nem precisa de explicação, ela simplesmente diz. A palavra aqui é querusso, são declarações, é um anúncio. É alguém que sobe num poste e ia dar um aviso. O nome disso é pregação. Aí vocês dizem assim: mas Jesus não só ensinava? Não, Jesus também pregava. Está escrito que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, da Judéia para a Galileia, pregando o evangelho do reino e o arrependimento. Parece até que eu estou vendo, irmão, porque João Batista, ele era especialista, não era ensinar, era pregar. Ele chamava assim a camada de raça de víbora e nem dizia por quê. Fazia assim uma pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E se vire com a pergunta. Está entendendo? Vem alguém aí, viu, que vai jogar vocês no fogo. Eu estou batizando aqui com água para quem se arrepende. E quem não se arrepende, vem juízo. Ele vem aí, ele tem a pá e vai limpar toda a sujeira e vai jogar no fogo. E o machado já está posto à raiz das árvores. Irmão, isso ardia no ouvido das pessoas. Quando João foi preso, eu acho que alguém disse assim: ufa, até que enfim acabaram essas pregações. Nada, uma pregação pesada de arrependimento. Ô, palavra dura. Aí a Bíblia diz: depois que João foi entregue à prisão, vem Jesus de lá para cá. Tome pregação, evangelho do reino e arrependimento. Dá para dar um glória a Deus? Mas pastor, a pregação, ela tem também um diferencial. Já que pregação é o anúncio, já que pregação é um aviso, já que pregação é uma proclamação, o que se proclama do evangelho? Aqui diz que era a pregação do evangelho. O evangelho é a boa nova, é a mensagem que alguém, sabendo que tudo está ruim, chegou a mensagem boa. É a mensagem que no meio de uma expectativa de coisas adversas, chega uma notícia boa. Existiam três demonstrações da proclamação do evangelho, que era relacionado ao rei da Grécia. No reino da Grécia havia 3 proclamações do evangelho. Uma delas era quando o filho do rei da Grécia nascia. Alguém ia lá no parapeito do palácio e tocava uma trombeta e dizia: atenção, atenção, o filho do rei nasceu. O nome disso era proclamação do evangelho. Aí tinha outra situação, era quando o exército ia para a batalha e eles ficavam na expectativa: está ganhando ou está perdendo, venceu ou perdeu. Aí vinha alguém de lá para cá, correndo, tocando uma trombeta e avisava: o exército venceu. O nome disso era proclamação do evangelho. E a terceira era quando no dia do aniversário do rei da Grécia, ele mandava ir para o parapeito lá o arauto, e ele dizia assim: atenção, atenção, hoje o rei está completando o ano e ele vai dar um indulto, vai dar um perdão para 10 homens, por exemplo, condenados à morte. Eles não vão mais morrer, vão receber o livramento da sua condenação. O nome disso era a proclamação do evangelho. Interessante, irmãos, é que essas 3 situações se aplicam também através de Jesus. Só que não é o evangelho do rei da Grécia, é o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos deram um anúncio lá para os pastores, dizendo: eis que eu vos trago novas de grande alegria.
a palavra novas de alegria no original é evangelho, que é evangelho. Eu estou trazendo a notícia do evangelho. Não posso pregar, mas estou trazendo a notícia. Pode espalhar que o rei nasceu, a luz para iluminar as nações. Não é o filho do rei da Grécia, é o filho de Deus, o verbo encarnado na terra. Jesus veio anunciar: eu nasci, eu sou a palavra encarnada. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quanto à divulgação do evangelho, que contava da vitória do exército da Grécia, irmão, o reino da Grécia teve suas derrotas, é tanto que não ficou para sempre, é tanto que Roma depois sobrepujou a Grécia. Mas eu lhe digo uma coisa: quem crê em Jesus como Salvador, ele não fica dependendo que vai vencer ou que vai perder. O apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você já venceu, e o nome disso é evangelho. Jesus veio trazer a notícia que chega de derrota, uma vitória que não depende de dinheiro, uma vitória que não depende de circunstância, uma vitória que não depende de nada, somente da fé. Se você crê, você é mais do que vencedor. E a terceira é que lá no evangelho do rei da Grécia, ele dava um indulto real, mas não transformava a vida de ninguém. Imagine um condenado à morte por latrocínio, por estupro, por homicídio, seja lá pelo que for. Ele recebia o perdão, era solto, daqui a pouco voltava a cometer os mesmos crimes. Porém, quando Jesus, ele proclama o perdão a uma pessoa, o perdão de Jesus é transformador. Aleluia! Eu ouvi um aleluia, você pode dar mais uns 3, glória a Deus. Porque se você foi perdoado, juntamente com isso foi transformado. E isso é notícia do evangelho. O evangelho é poder de Deus. Está escrito: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eis aqui o evangelho que transforma, que redime, que muda. Este é o evangelho que deve ser pregado a toda criatura, ensinando, pregando e curando. Irmão, Jesus não curava ninguém para fazer show da fé. Jesus curava as pessoas para atender necessidades. O camarada estava cego querendo ver. Ele disse: vê, tua fé te salvou. O outro lá, coitado, ficava na beira do tanque. Aí Jesus disse: e aí? E aí é porque não tem ninguém que... O que é que você quer? Você não tem ninguém que me jogue lá dentro. Ele disse: não, estou querendo saber se tem ninguém que joga, que não joga. Você quer andar ou não quer? E Jesus disse: levante. E ele se levanta. Aleluia. Manda o homem da mão de mirrada estender a mão. Manda o paralítico se levantar. Manda o leproso ser limpo. O nome disso é compaixão. Ele tem compaixão do leproso e cura. Ele tem compaixão do paralítico e o levanta. Ele tem compaixão do cego e o faz ver. Ele tem compaixão do surdo e faz ouvir. Ele tem compaixão do mudo e o faz falar. Ele tem compaixão do doente e o cura. Ele colocou as mãos sobre a mulher que andava encurvada e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E ela se endireitou. E eu ouso dizer nesta noite: ele tem misericórdia e compaixão de você. E se você de fato está doente e não quer continuar doente, a não ser que tenha se acostumado, vai ficar com ela até o fim da vida. Mas se você está enfermo e está indignado com isso, e não quer permanecer com isso, e está querendo ser curado, está aqui quem cura. É Jesus que cura. E eu lhe asseguro com toda a firmeza da minha alma, configurada e embasada pela palavra de Deus, que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Ninguém apelidou Deus de curador. Ele disse: eu sou o Senhor que te cura. Quem cura é Ele, Ele sabe que Ele cura e Ele quer lhe curar. Hoje está aqui quem cura. O nome dEle é o Senhor Jesus Cristo. Aqui, ele percorria as cidades, ensinando, pregando e curando. Por quê? Porque ele percebia que as pessoas estavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele dizia: o serviço é muito, o serviço não é pouco e tem pouca gente trabalhando. Chama os discípulos e disse: roguem ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para a sua seara.
Vamos entender agora de uma vez por todas o que eu estou querendo falar desde o início. Jesus vê uma situação caótica, é movido de compaixão, age sobre 3 aspectos, ensinando, pregando e curando, para atender uma necessidade e reverter o quadro. Chama os discípulos e diz: vocês sejam cientes de que essa ação não é apenas através de mim, mas que pode ser através de vocês também. E eu quero que vocês orem sobre isso. E nem diz nada, mas eu entendi, vocês já entenderam. Quando ele diz: eu quero que vocês orem sobre isso. Porque se eles se envolvessem em oração nisso, eles iriam ser participantes desta mesma obra. Que obra? Ensinando, pregando e curando. Olhe para os discípulos. Esses discípulos aqui que ouviram isso, com exceção de Judas, foram os mesmos que, após a ascensão de Jesus, se reuniram em Jerusalém. Está lá no capítulo 1 de Atos. São os mesmos que, após a ascensão de Jesus, se reúnem em Jerusalém. E diz a Bíblia, acho que é o capítulo 1, vamos dar uma conferida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, só para não deixar nenhuma dúvida. Versículo 14. Olha lá o que diz. E todos estes, quem? Olha o versículo anterior, no versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Vamos lá, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora diga, todos eles. Opa, todos eles. O que é que eles faziam? Diz lá. Abra a boquinha bem direitinho. 1, 2, 3 e todos. Tá. Isso era qualquer oração? Dá uma olhadinha para o texto. Era qualquer oração? Era a oração da fome e da pressa e a do sono? Não. Ela é aquela oração que a assim, olha, amém, meu Deus. Que é, menino, que está querendo mexer aí? Continua orando, Senhor, olha, não esquece, não, apaga esse fogo aí que já vai queimar a comida. Oh, Deus, é verdade, meu Senhor, o telefone toca. Quem é que está falando comigo, meu Deus? Oh, Jesus, continuando a oração. Você acha que era assim? Não era esse tipo de oraçãozinha sem futuro, não, irmão. Se fosse no dia de hoje, era trancado lá no quarto, como está escrito aí. Telefone desligado, sem relógio no pulso. Porque eles perseveravam unanimemente, todos no mesmo propósito, não eram puxando para um lado, outro para outro, em oração e... Diga de novo e... Fale de novo essa palavra linda. Quem suplica está assim, oh, eu quero, eu não abro mão, Senhor, eu preciso, não estou em condição de desistir, eu preciso. E o que é que ele estava fazendo aqui? Eu vou te dizer, eles estavam buscando a presença de Jesus, eles estavam buscando a presença de Deus, e depois de 10 dias nessa luta, orando, veio sobre eles um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre ele pousar línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e foram cheios do Espírito. E diz para mim o que eles fizeram depois daí. Um corre para um lado e prega, outro corre para o outro e ensina, outro corre para o outro lado e diz: se levante e ande em nome de Jesus. E você sabe que no dia que Pedro e João se depararam com aquele paralítico, e ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, mas o que temos, isto te damos.
Em nome de Jesus, no Nazareno, te levanta e anda. E o paralítico levantou. Foi um rebuliço, irmão. Porque havia regra e tradição que paralítico, aleijado, coxo, cego, não entravam no templo. Tadinho. Ele passou a vida inteira somente olhando para quem entrava. Nunca entrou no templo. Ficava na porta e olhava. No dia que Jesus curou. Pode dar glória a Deus que vale a pena. No dia que ele se levantou e saltou e firmou sobre os seus pés, a Bíblia diz que ele saiu saltando, glorificando a Deus, e entrou no templo desse jeito. E pensa num rebuliço. Quebrou o protocolo, desarmonizou aquela calmaria do templo. E agora, irmão, o culto ficou bem pentecostal. E era gente, o que é isso, menino? Era pulo de 1 metro de altura, glória a Deus, misturado com aleluia. Daí a pouco correram lá para dentro e disseram: olha, o templo está um rebuliço grande. O movimento é grande, é uma gritaria, um movimento, é um glória a Deus para cá, é um aleluia para lá. E o que é isso? O paralítico foi curado. Ele entrou pulando e dando grito, e agora o rebuliço é grande. Quem foi que fez isso? Uns camaradas aí, uns tal de Pedro e João aí, que mandaram ele se levantar. Em nome de quem? De Jesus. Manda parar com isso. Aí foram lá, proibiram. Vai para lá, proíbe. Chega para cá, proíbe. O fato, irmão, que daqui a pouco disseram lá para a liderança: a gente acabou de fazer uma pesquisa no Google e a gente descobriu que eles não têm formação, são indoutos, mas eles estiveram com Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, talvez seja isso que está faltando na gente. Nós precisamos gastar tempo com Jesus, orando, convivendo, em comunhão, em intimidade. A igreja precisa orar, rogar, orar. Paulo, ele pede, irmãos, eu rogo. Todo pedido de oração de Paulo nas escrituras, lá nas suas cartas, ele vai mencionando a obra, o reino, a palavra. Sempre os pedidos de oração de Paulo são missionários. Vai lá no final da carta de Colossenses, o pedido é missionário. Vai lá na carta de Paulo aos Efésios, o pedido é missionário. No final da carta de Paulo aos Romanos, o pedido é missionário. E por quê? Porque eles sabem, irmão, que se a gente se envolver em oração, na obra missionária, a gente é despertado e se torna a resposta da nossa oração. Você deseja, irmão, entrar nesse pedido especial de Jesus? O pedido de oração de Jesus é especial porque ele quer lhe envolver na obra. E o primeiro passo para você se envolver como resposta de Deus para o mundo é começar a orar. Você começa a enxergar o perdido e ora por ele. Você é movido de íntima compaixão. Sabe qual será o resultado? Daí a pouco você está ensinando. Você está se enxergando ensinando, irmão? Você está começando a se enxergar ensinando? Pois eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Por isso você tem que mergulhar nesta palavra aqui, Leia a palavra, estude a palavra, compreenda a palavra e ensine a palavra. Você já está se imaginando pregando? Pois para pregar tem que ter autoridade. E a autoridade, sabe o que é? Qual é a autoridade da pregação da salvação? É ser salvo. Se você não tem certeza da salvação, vai ser difícil proclamar a salvação. Mas se você creu de todo o coração e é salvo em Jesus, e tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, e as suas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus, então anuncie em bom som que Jesus Cristo é o Salvador, que todo aquele que nele crê será salvo. Vai, prega, anuncia. Cita João 3,16. Se você não quiser citar João 3,16, você vai lá para Atos 16:32 e diz: serás salvo tu e tua casa. Quem nele crê, crê. Você tem que falar que tem que crer, tem que pregar sobre Jesus como o único Salvador. Abre bem a tua boca e fala que Jesus Cristo salva. Prega, fala e não te cala. Chega a hora da igreja pregar. Prega, ensina e cura. Pastor, porque eu não tenho um dom de curar. Não precisa. Não. Os dons de curar são manifestações espirituais. Mas existe um negócio que Jesus garantiu para quem creu. Onde é que estão os crentes aqui? Opa, aqui tem crente aqui que é uma bênção. Diga de novo, cadê os crentes? Pois eu tenho uma palavra de Jesus para você. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome.
em meu nome, falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Isso é para quem, pastor? Para quem creu. Você não é crente? Pois olha, essas suas mãos aí vão ser usadas para curar. Quando? Hoje. Aí mesmo onde você está, vire de lado a mão, bote a mão na cabeça de alguém, no ombro de alguém e diga: receba saúde. Está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Sabe o que é que acontece? Chegou a sua vez de fazer maravilhas extraordinárias. Deus quer usar você. Não espera pelo pastor não, que o pastor também vai ser usado, mas Deus quer lhe usar também. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro passo, começa a orar. Jesus, salva o pecador. Jesus, salva nessa redondeza. Salva nos outros bairros também. Salva lá o meu vizinho, no prédio onde eu moro. O da frente, o de trás, o de cima, o de baixo. Oh meu Deus, vai salvando. Daí a pouco você vai orando. Daqui a pouco você está chorando por ele. Quando você se deparar com ele, para um pouquinho. O que foi? Eu preciso lhe dizer uma coisa. O amor de Deus é grande pela sua vida. Ele tem planos para a sua vida. Como é que é? Jesus quer lhe transformar. Ele quer encher o seu coração. Ele quer lhe dar esperança, vida eterna. Como é que é vida eterna? Você vai passar da morte para a vida. Começa a pregar. Você começa a falar. Daí a pouco a pessoa vai recebendo o evangelho. Daí a pouco essa pessoa vai dizer assim: ei, irmão, que foi? Quando tu for lá na igreja orar por mim. Como é? Que foi? É porque aqui em casa o meu filho está doente. O quê? Vou orar por ele agora. E Jesus vai curar. Jesus vai lhe usar. Há muitos anos ocorreu um fato que agora me veio à memória. Eu estava pastoreando. Foi no lugar, no ano que Vitor foi gerado e nasceu, né? E eu fui designado para aquela localidade. E ali começamos lá era conhecido como a igreja dos 8. Imagina um local que a igreja era conhecida como a igreja dos 8, porque nunca tinha passado de 8 crentes. Pastor, quando uma pessoa aceitava Jesus e permanecia, o negócio era tão sério que o irmão já olhava para a cara do outro como quem dizia assim: tem alguém para ir aqui. Acho que algum irmão vai dar baixa, que esse aqui está permanecendo. Não passa de 8. Mas Jesus quebrou a maldição dos 8 lá. Aceitou a 9ª pessoa, ninguém morreu. Aceitou a 10ª, 11ª, 12ª. Foi a 60 crentes. E tome gente aceitando Jesus. E uma pessoa tinha aceitado Jesus como Salvador, que morava numa localidade que, para ir para lá, tinha um rio. Você tem que atravessar um rio. E quando vinha o período do inverno, com enchente, foi o caso daquele ano, aí outro rio que era temporário vinha arrancando toco, arrancando cerca, arrancando tudo. E aquelas pessoas aceitaram, aquela família inteira aceitou Jesus. Naquela semana, na semana seguinte, deu uma invernada, irmão, daquela pesada. O rio encheu dentro de uma semana, veio arrancando toco, tudo. E eu coloquei um propósito: meu Deus, como é que é esse negócio aqui, Jesus? Essa pessoa, eu perguntei aos irmãos: irmão, agora esse rio para baixar isso? Não, pastor, do jeito que está aqui, que pegou o inverno, agora daqui uns 2 meses, que aí dá para passar. Antes disso ninguém passa. Eu digo: eu não vou deixar esse camarada sem visita durante 2 meses. Eu vou. Os irmãos disseram: pastor, algumas pessoas já morreram. Na outro lá não, mas nesse aqui, não vá não, que o negócio dá errado. Eu digo: eu vou. Eu fiquei fazendo o cálculo, eu mergulho aqui, ele vai me arrastando, eu vou sair do outro lado bem ali. E fui. Botei a Bíblia dentro de um saco, amarrei, comecei a nadar e ele foi me levando, eu fui até chegar lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava lá a mãe de família, uma mocinha tinha saído com o pai, e o filho pequeno de seus 2 anos, talvez, acho que não tinha estudo não, estava lá se queimando em febre. Já tinha tido muitas convulsões, uma coisa horrível de se ver. E o pai tinha ido com a outra filha à procura de uma ambulância no outro distrito, que ficava na direção oposta de onde eu estava vindo, que para lá não tinha água. Ele estava à procura de uma ambulância para levar. E quando eu vi a cena, ele disse: pastor, o meu menino vai morrer, pastor, ele teve tanta convulsão, tá muito ruim, olha aqui o estado dele lá
se apagando e querendo acordar e passando mal. Eu disse, não, irmão, eu vim aqui foi para Jesus, orar pela senhora mesmo, para Jesus curar. Jesus vai curar seu menino agora. Eu me abracei com ele e Jesus curou aquela criança naquela hora. Febre foi embora, o motivo da inflamação também foi desmanchado, foi tudo feito. E o que é de mais interessante, irmãos, é que isso aqui não estava nem no plano para se contar hoje, mas eu quero contar esse testemunho, eu vou contar por completo. Enquanto eu estava lá, visitando essa pessoa e orando, e Jesus curando, em casa estava a irmã Socorro, grávida do irmão Vitor. Ela devia estar com seu 7º para o 8º mês de gravidez, a barriga lá pelas goelas. E quando eu cheguei em casa era meio-dia, todo ensopado, encharcado d'água, quando eu disse, minha filha quer que a gente vá almoçar hoje. Ela disse assim, hoje nós não temos nada. No bolso também não tinha nada, na geladeira não tinha nada. E eu disse, o jeito que tem é a gente se abraçar aqui e se deitar um pouco, né? Fui lá, tomei um banho, troquei de roupa, me deitei com ela na cama. Mais ou menos 1h30 depois, um adolescente, seus 11 anos de idade, chutando a porta, dizendo, pastor, abra aqui, pelo amor de Deus, minhas mãos estão se queimando. Abra aqui, eu saí correndo, abri a porta. Quando eu abri a porta, irmãos, era um menino cheio de panela nas mãos. Era feijão verde, que o nordestino lá do Rio Grande do Norte gosta demais. Feijão verde, arroz branco, farofa e camarão. Diga aleluia, irmão. Tudo cozinhado e pronto para comer. Eu digo, Jesus, enquanto eu estava trabalhando para ti, tu estava trabalhando por mim, nem me dissesse nada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Você tem estado ávido por buscar condições para viver melhor. E Deus vai lhe fazer prosperar. Ainda hoje Deus ministrou aqui através do pastor uma bênção de prosperidade sobre a sua vida. Agora faça uma coisa, não deixe de produzir no reino de Deus. Ore, tenha compaixão dos perdidos e tome uma decisão de ensinar a palavra, pregar o evangelho e socorrer os enfermos através das orações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em pé em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor Antônio José, se eu soubesse tinha tomado água antes. Eu quero que você, assim, por favor, quem está aqui no musical, por favor, toque algo. Não cante algo agora não, só toque, por favor. Eu quero que você coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Aleluia, aleluia. Você vai falar com Deus agora e vai pedir perdão a Deus pelo tempo negligenciado. Você vai pedir perdão a Deus pelo tempo perdido, desperdiçado, que você não utilizou para servir a Deus em dedicação espiritual, em preparo. E por esse real motivo é que você não tem produzido tanto no reino de Deus, porque tem negligenciado o tempo de dedicação ao Senhor. Mas agora você vai orar e vai dizer, Deus, me perdoe pelo tempo desperdiçado. Eu quero me voltar para ti. Eu quero gastar tempo em oração, não oração da pressa, nem da fome, nem do sono, mas uma oração de súplica, uma oração intensa, uma oração de compromisso, uma oração de quem ama o perdido, aleluia. Você vai orar a Deus e pedir, Senhor, move-te através de mim, porque eu quero me voltar para ti. E você vai pedir a Deus para lhe usar na pregação, no ensino e na cura, porque são essas as ações que Deus se utiliza para reverter quadros e situações críticas. Coloque a mão no seu coração e comece a orar, porque daqui a pouco Deus vai lhe usar. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, movidos pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que tu estás aqui e que tu nos congregaste neste lugar
os que estão de perto e os que estão de longe, Senhor, que estão sendo tratados pela Tua palavra. Chama-nos para mais perto, chama-nos para uma vida mais íntima contigo, chama-nos para uma vida séria de oração, chama-nos, Senhor, para um comprometimento e uma dedicação à Tua palavra. Senhor, move-te em nossas vidas, perdoa o tempo da nossa negligência, estimula-nos pelo Teu Espírito Santo. Move-te agora, Senhor, no meio da Tua igreja, gera despertamento, vontade de orar, vontade de adorar, vontade de se dedicar, vontade, Senhor, de estar perto de Ti. Move-te agora, Senhor, move-te aqui, meu Deus, age em nossos corações, enche o Teu povo da Tua graça, derrama o óleo agora sobre cada cabeça, unge, Senhor, a cabeça dos Teus filhos, unge, Senhor, a cabeça das Tuas filhas, unge, Senhor, enche do Teu Espírito cada vasilha. Nós estamos buscando, Senhor, avivamento, avivamento pela palavra, pela oração. Meu Deus, move-te no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, Senhor, como demonstração do que tens falado conosco nesta noite, usa os Teus filhos aqui para ministrar cura. Estenda a sua mão para quem está do seu lado, e mesmo sem saber que tipo de enfermidade há no corpo dessa pessoa, coloque sua mão no ombro dela. Coloque sua mão no ombro dela. Senhor, é no nome de Jesus que agora eu repreendo toda espécie de doença, quer seja enfermidade de origem humana ou de origem espiritual, quer seja de algum trauma, seja do que for. Eu oro a Ti, Senhor, e na autoridade do Teu Espírito agora eu expulso, na autoridade da palavra eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus eu opero segundo o Teu poder. Cura, Jesus, cura, repreende, Jesus, doenças do coração, dos rins, dos pulmões, doenças respiratórias, doenças da corrente sanguínea. Sim, Senhor, que a pressão seja normalizada e o motivo da anormalidade seja banido agora, em nome de Jesus. Senhor, doenças da pele recebam cura agora. Receba a cura no seu corpo, nos seus ossos, nos seus nervos, nos seus neurônios. Receba a cura agora, em nome de Jesus, na sua mente. Receba a cura no seu sistema nervoso. Todo tipo de atrofia muscular seja agora revertida, em nome de Jesus, na autoridade do Filho de Deus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, em o nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus.